João capítulo 6, do 60 ao 68. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 3 lições sobre a escolha de permanecer com Jesus. A passagem bíblica que exploraremos está registrada no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao 68. É um diálogo entre Jesus e seus discípulos, no qual ele confronta a fé deles, questionando se estão dispostos a permanecer ao seu lado, mesmo diante de ensinamentos desafiadores. Essa interação intensa se torna a base para reflexões mais profundas sobre a natureza do relacionamento com Jesus. Os confrontos interiores que ele provoca é a significativa escolha de permanecer fiel a ele em meio às tribulações. Primeira lição, um convite para uma transformação profunda. Jesus confrontou os discípulos, questionando se estavam dispostos a abandoná-lo. Essa cena revela um aspecto crucial do relacionamento com Jesus: a escolha entre permanecer fiel, mesmo diante das dificuldades, ou se afastar. Cada encontro com Jesus, assim como aquele com os discípulos, provoca uma resposta única. É um convite para uma transformação profunda, para abandonar antigas maneiras de pensar e agir. Jesus não questiona apenas os discípulos do passado. Ele continua a perguntar a cada um de nós se estamos dispostos a permanecer ao seu lado. Segunda lição, a dificuldade está na dureza dos nossos corações. A lição é clara: aprender de Jesus não é uma tarefa difícil em si, mas sim um endurecimento do nosso coração que revela a resistência a viver plenamente o que ele oferece. Assim como os discípulos, cujos corações estavam presos nesta terra, nosso desafio é liberar nosso coração das amarras terrenas que impedem o pleno relacionamento com Deus. Jesus nos chama para um relacionamento profundo e para viver o novo de Deus. Contudo, essa jornada exige disposição para abrir mão de certas coisas. A dificuldade em compreender as palavras de Jesus, muitas vezes, reflete um coração saturado pelos valores mundanos. O convite é claro: é hora de se desconectar desse mundo e se conectar com a verdadeira fonte de vida. Seguir a Jesus implica confronto com nossas próprias fraquezas, pecados e prioridades equivocadas. É um chamado à libertação de uma vida de pecado, um convite para uma transformação interna. Terceira lição, o Espírito Santo é quem nos capacita. O confronto com Jesus pode ser desafiador a ponto de desejarmos abandoná-lo, mas a promessa é que o Espírito Santo nos capacitará a resistir. É crucial entender que, se nosso coração está fixado apenas na prosperidade e bênçãos, haverá a tentação de abandonar Jesus nos momentos mais difíceis. Diante das possíveis tentações de abandonar, a pergunta crucial permanece: para onde iremos se apenas Jesus tem a palavra de vida eterna? A resposta de Pedro ressoa como uma verdade eterna: não há outro lugar para ir, pois somente em Jesus encontramos a fonte de vida eterna. Portanto, a escolha de permanecer ao lado de Jesus, apesar dos confrontos, dificuldades e tentações, é a decisão mais sábia e significativa que podemos fazer. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Amai
Mas este é o meu corpo, que entrego a vós. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu